Boa tarde, pessoal. Novamente, boa tarde, né? Tudo bem com vocês? Tudo, tia. Sim. Muito bem. E aí, Levi, tudo bem? Nogueira, Lohana, tudo bem? Oi, tia. Vinícius, Oi, tia, tudo tudo bom? bem, meu amor? Oi, tia. Daniel, Iago já falou comigo, a Lívia, o Gustavo, o Israel, a Letícia. Saudade de vocês, viu, gente? De verdade, muita saudade mesmo. Mas vamos lá, tá? Falta 1 minuto para terminar nossa tolerância, certo? E Ok. eu gostaria de compartilhar tela com vocês do conteúdo hoje que nós vamos trabalhar, que é regra de 3 e porcentagem. Beleza. Porcentagem, muitos de vocês já dominam, né? Porcentagem a gente começa a ver lá no 5º ano. E alguns de vocês já dominam. Então, a regra de 3 está muito relacionada com a questão da potenciação. Mas vamos lá. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu lembro que eu já estudei porcentagem, mas eu acho que eu não lembro muito bem. Na hora que a gente começar a falar, aí você vai relembrar. Eu acho que eu estudei em Sabia? outro colégio. Isso. Ok, Sabino, tudo bem, viu? Tá. Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo aqui. Ok, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Então, vamos lá. Bora. Regra de 3 e porcentagem. Michele é dona de um pequeno centro de adestramento canino, no interior do estado de São Paulo. Hoje ela estuda a possibilidade da doação de mais de 4 cães que foram encontrados por uma amiga e acolhidos temporariamente em sua casa. O centro conta atualmente com 20 cães adultos que comem aproximadamente a mesma quantidade de ração. Assim, a ração estocada, 120 quilogramas, deverá durar por mais 16 dias. Como Michele é bem organizada e cuidadosa, há uma nova entrega de ração programada para daqui a 14 dias. Querendo acolher os novos cães, também adultos, daqui a 3 dias, Michele tem algumas preocupações. A quantidade de ração será suficiente ou precisará pedir que adiantem a entrega? O que vocês acham? Bom, Oi? O que vocês acham? acho que vai dar certo. São 20 cães adultos que comem aproximadamente a mesma quantidade de ração e ela tem 120 quilogramas estocado, que deverá durar 16 dias. E aí, ela pediu mais 14, ela fez um novo pedido de ração para daqui a 14 dias, certo? Mas aí, se entrar os cães que foram, os 4 cães que estão na casa da amiga dela, será que essa quantidade vai dar? A ração lá, o máximo é 120 quilos, certo? Isso, está Então, se ela estocado pedir... 120 quilos. Certo. Então, a próxima quantidade de ração, o que vai vir também é 120 quilos. Por aí, mas a pergunta é até essa ração chegar, será que vai dar? Chegando mais 4 novos cães adultos, será que essa ração vai dar? Acho que não. Você acha que não, Gustavo? Quem Eu mais? acho que dá. Você acha que dá, Israel? Quem mais quer se pronunciar? Nem que sobre pouco, mas eu acho que dá para segurar até chegar. Quais são as grandezas envolvidas nessa situação problema, gente? De que modo elas se relacionam, direto ou inversamente? Existem 2 grandezas aí que são a chave do problema. São os cães, desculpe, os dias e a quantidade de ração, beleza? Certo.
E os cães, o número de cães, porque a priori tem 20 cães. Se os 4 vierem para o centro de adestramento, serão 24 cães. Não, essa é uma das grandezas. A outra grandeza, a quantidade em quilograma de ração, né? Outra grandeza, a quantidade de dias, o número de dias, beleza? Então, aí temos 3 grandezas em questão. Agora, saber se elas se relacionam direto ou inversamente proporcionais, nós vamos descobrir daqui a pouco. Vamos lá. Cachorro bonito, né? Sim. Embora tenha uma cara de desconfiado, mas bonito. Vamos lá. Ele faz alguma coisa. Vamos ver as informações que o questionamento nos oferece. São 20 cães adultos que comem a mesma quantidade de ração. Ração estocada são 120 quilogramas. A duração por mais 16 dias. Nova entrega de ração daqui a 14 dias. E virão também 4 cães adultos daqui a 3 dias. Todas essas informações estão lá na situação problema. Olha só. Veja aí como é que ficará a distribuição da ração. Ração. Vamos lá. 120 quilos de ração duram 16 dias, certo? Então, se eu diminuir a quantidade de ração para 60 quilos, o tempo vai diminuir também, não é isso? O tempo Sim. vai para 8 dias, certo? Se eu aumentar a quantidade de ração no dobro, o que vai acontecer com os dias? Vai aumentar os dias. Também na mesma razão, né? Vai aumentar o dobro. Se eu aumento a quantidade de ração para 240 quilogramas, que é o dobro de 120, eu também vou aumentar o número de dias para o dobro, que de 16 passa para 32, certo? Gente, e se eu diminuir a quantidade de ração de 60 para 30 quilos, qual será o novo tempo? O novo tempo vai ser proporcional à metade do tempo para 60 quilos de ração, ou seja, 4 quilogramas. E se eu diminuir para 15, aí só vai dar para 2 dias, certo? E por aí vai. Essa tabela é para a gente avaliar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Professora, eu nunca ouvi falar nesses termos, é isso que vocês vão dizer? Na verdade, não. A gente estudou isso aula passada. Isso, muito bem! Diretamente e inversamente proporcionais. Isso. Então, grandezas diretamente proporcionais, porque à medida que um aumenta, o outro também aumenta. À medida que um diminui, a outra grandeza também diminui. Vejam aí, a tabela, os dados da tabela foi colocado aí na forma de fração, na forma de razão. Vamos lá. Calculando quantos quilogramas de ração será gasto nos próximos 3 dias. Temos assim, ó. Os próximos 3 dias, gente, a gente tem que encontrar, porque é justamente quando vai chegar outro número de cães, tá certo? Sim. Então, tá. 120 quilogramas são gastos em 16 dias, certo? Quanto de ração vai ser preciso para 3 dias? Aí tá aí a regra de 3 aí na tabela, ó. Dos 4 valores envolvidos, conhecíamos 3 e tínhamos de determinar o 4º valor. Nós conhecemos que a quantidade de 120 quilogramas de ração são consumidos em 16 dias. Nós queremos saber para 3 dias quantos quilos de ração serão necessários. Um método empregado na resolução do problema é chamado de regra de 3 simples. Se a regra de 3 envolve apenas 2 grandezas, e elas são diretamente proporcionais, então temos uma regra de 3 simples e diretamente proporcional. Veja, a tabela novamente, mesma tabela. Como as grandezas são diretamente proporcionais, podemos escrever a seguinte proporção. Vejam, 120 está para x, assim como 16 está para 3. Regra de 3 simples e diretamente proporcional.
Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre as duas medidas correspondentes dessas grandezas é constante. Assim, ao fazer uma regra de 3 simples, entre grandezas diretamente proporcionais, basta montar uma proporção entre essas grandezas, uma igualdade entre essas duas razões. É isso que foi feito, tá? Se a regra de 3 envolve apenas duas grandezas e elas são inversamente proporcionais, então temos uma regra de 3 simples e inversamente proporcionais. Nos 3 dias que antecedem a doação dos novos cães, gastos 22,5 kg de ração. Sobrando 120 menos 22,5 dá 97,5 para os 20 mais 4, 24 cães. Por 12 menos 3, 9 dias. Professora, o que é isso que a senhora está fazendo? Gente, lembra que a gente tinha a quantidade de ração para 20 cães, certo? Foi calculado, certo? Embora não tenha aparecido aí, mas no livro de vocês aparece na página 77. Abram aí o livro na página 77. Onde tem 120, aplicando uma das propriedades vistas no capítulo anterior, determine quanto de ração será gasto antes da doação. Vamos lá. Eu vou dar uma interrompida aqui no compartilhamento para a gente poder estudar isso aqui, certo? Vamos lá. Olha, lá a gente parou. Abra um livro na página 77, por favor. Já está aberto aqui. Ok, lá na página 77, deixa eu pegar uma folha aqui para eu trabalhar. Está pedindo para que a gente calcule quantos quilos de ração serão gastos em 3 dias, certo? E aí nós temos o quê? A regra de 3 é 120 sobre x, que é igual a 16 sobre 3. Isso aqui, olha. Escrevam aí nesse quadro da página 77. Pronto? Sim, professora. Pronto. Multipliquemos em x. Então, vai ficar 16x, que é igual a 360. Concordam? Certo. Agora, nós vamos isolar o valor de x. E nós vamos dividir 360 por 16. Assim, olha. Vocês estão entendendo até aqui? Sim. Pronto. Quando eu divido 360 por 16, gente, eu vou obter 22,5 quilogramas. Eu obtenho isso. Ok? Beleza. Pronto. Então, lá onde nós estávamos calculando, vou compartilhar de novo, tá bom? Tá bom. Deu certo vocês fazerem esse cálculo aí nesse quadro da página 77? Deu sim. Então, vamos voltar lá à tela compartilhada. Beleza. Meu notebook está lento. Pronto. Com esse cálculo dos 22,5 quilogramas para... Bora, meu filho, abra. Isso. Dos 22,5 quilogramas para os 3 dias, nós teremos o seguinte. 120 menos 22,3 sobra 97,5 quilogramas.
para os 24 cães, por 9 dias, porque são 12 menos 9, menos 3, que vai dar 9, até a entrega do novo carregamento de ração. Vocês estão entendendo? Pronto. Sim. Professora, o meu livro está diferente. Diferente? O quê? O que está diferente? Esse parágrafo aí, em vez de 12 menos 3, está 14 menos 3. Mas você está em que página? 78. Não, nós não estamos na página 78, não. Eu ainda estou explicando ainda por que que nós vamos chegar nesse cálculo aí. Lá no final da página 77, no final, na verdade, no final não. Depois de a gente fazer o cálculo aí, nós vamos encontrar esses valores relacionados à questão de se a ração vai dar ou não, tá certo? Tá certo. Pronto. Então, vamos lá. Esse cálculo aí está lá na página 78, embaixo do quadro bege aí, que tem assim, se a regra de 3 envolve apenas duas grandezas e elas são inversamente proporcionais, então temos uma regra de 3 simples e inversamente proporcional. Achou? Sim, tá aqui. Pronto. Então, baseado nisso aqui, vamos à nova tabela, certo? Cães, 20 cães em 16 dias. 10 cães. Se eu tenho uma quantidade de ração, certo? Para dar para 20 cães por 16 dias, se eu diminuo esses cães para 10, logicamente que o tempo que tem para usar a ração vai aumentar, não é isso? Concordam? Eu não vou nem dar atenção às outras, não. Eu quero que vocês entendam esses dois quadros aqui. Tendo 20 cães para uma determinada quantidade de ração, durante 16 dias, 20 cães se alimentam de uma certa quantidade de ração. Se eu diminuir para 10 cães, o que vai acontecer com o número de dias? Vai aumentar. Aumentar. Então, isso aqui configura grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que uma diminui, olha, diminuiu a quantidade de cães, aumentou o número de dias. Beleza? Agora, a senhora pode me explicar esse que é do lado desse que é 10 unidades de ração e 32 dias, tem um que é do lado que o tempo em dias é uma fração. Sim, é porque que se aumentar a quantidade de cães, o que vai acontecer com a ração? Vai diminuir. Diminuir, né? Ou seja, se aumentou de 20 aqui, aumentou, eu multipliquei o 20 por 3, né? Então, eu dividi o 16, esse 16 aqui no início, por 3. Porque elas são inversamente proporcional. Aqui aumentou 3 vezes, aqui diminuiu 3 vezes. Por isso que dividiu, entendeu? Tá bom. Pronto, inversamente proporcional. Vamos seguir adiante. Não se preocupe, gente, que eu não vou colocar uma situação assim muito difícil para vocês, não, tá? Isso aqui é a explicação para vocês entenderem a diferença entre regra de 3, simples e inversamente proporcional, e regra de 3, simples e diretamente proporcional, tá bom? Vamos lá. Essas duas grandezas se comportam de maneira inversa, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, o produto entre elas é sempre constante. Repare. 20 vezes 16, 10 vezes 32, 60 vezes 16 sobre 3, 40 vezes 8, 5 vezes 64. Quando a gente realiza esses produtos, a gente vai encontrar o mesmo valor, ou seja, uma unidade constante. Percebam, são 20 cães durante o período de 16 dias e 24 durante um período que eu não sei. Vamos lá. Resolvendo aí, fica 20 vezes 16 igual a 24 vezes y.
Ai, opa. Recebendo os novos cães, daqui a 3 dias a quantidade de ração no estoque será suficiente? Vamos lá. Nos próximos 3 dias, devem ser consumidos 22,5 kg de ração, sobrando 97,5 kg para 24 cães. Assim, se 20 cães consomem 120 kg de ração em 16 dias, 24 cães consumirão 97,5 kg de ração em quanto tempo? Se a regra de 3 envolve mais de 2 grandezas, então temos uma regra de 3 composta. Veja, aqui nós estamos estudando a quantidade de cães, a quantidade de ração e o tempo. Na coluna em que está incógnita a letra, colocamos uma seta para cima ou para baixo. Você decide o sentido, certo? Você que decide. Em seguida, comparamos a grandeza na qual colocamos a seta com as outras grandezas, mas uma de cada vez. Em cada caso, vamos determinar se as duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente proporcionais, devemos colocar na coluna que estamos comparando uma seta com o mesmo sentido da anterior. Se forem inversamente proporcionais, as setas serão em sentidos contrários. Opa, vamos entender. Vamos comparar a quantidade de cães com o tempo de duração da ração. Se dobrássemos o número de cães, a ração duraria a metade do tempo, então, essas grandezas são inversamente proporcionais. As setas devem ter sentidos opostos, ou seja, se aqui eu tenho 40 cães, aliás, eu tenho 20 cães, e o tempo é de 16 dias, quando eu dobro o número de cães para 24, o tempo, a ração vai durar menos dias, não é isso? Então, é inversamente, porque à medida que aqui aumenta, aqui diminui. Eu estou desprezando na tabela a quantidade de ração, beleza? Vamos lá. O tempo aumenta e a quantidade de cães diminui, as setas são contrárias. Ou melhor dizendo, se eu colocar 40 cães, ou seja, se aumentar o número de cães, o tempo de duração da ração vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Para se aumentar o número de cães. Pronto. Imagina que tu tem um centro de adestramento. Aí tu tem 20 cães. Aí esses cães comem 120 quilos de ração por 16 dias. Se você dobrar o número de cães, essa ração vai durar mais ou menos tempo? Vai durar menos tempo. Então, ela é inversamente proporcional, porque à medida que a quantidade de cães aumenta, o tempo diminui. Ela vai acabar mais rápido. Concorda? Concordo. Pronto. Seguindo adiante. Os sentidos das setas não estão ligados aos valores da tabela. Eles servem apenas para comparar a natureza das grandezas. Olha, vamos para a segunda situação. Vamos comparar agora a quantidade de ração com o tempo de duração. Se dobrássemos a quantidade de ração, ela duraria o dobro do tempo, então essas grandezas são diretamente proporcionais. As setas devem ter o mesmo sentido, veja. Vamos desprezar a coluna dos cães. Se a gente dobrar a quantidade de ração, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar também. Isso. Então, as duas são diretamente proporcionais, ó. Aumenta de um lado e aumenta do outro, certo? Sim. Compreenderam? Tá. Vamos passar adiante. Gente, nós vamos voltar em regra de 3 composta, tá bom? Eu estou dando aqui só por alto, mas nós vamos voltar. Nós vamos resolver exercícios relacionados a isso, tá certo? Mas vamos lá. Os sentidos das 3 setas indicam que as grandezas, quantidade de cães
e tempo de duração de ração são inversamente proporcionais e que as grandezas, quantidade de ração e tempo de duração são diretamente proporcionais. Essas setas não relacionam a grandeza, quantidade de cães com a grandeza, quantidade de ração. Vocês sabem dizer por quê? Pode repetir. Porque, gente, a seta sempre vai se relacionar, ou seja, as grandezas sempre irão se relacionar com a razão que tem a incógnita. Se não tiver incógnita, não dá para relacionar, certo? Certo. Sendo assim, vamos esquecer por um momento as regras de 3 compostas e vamos focar nas regras de 3 simples, tá bom? Tá bom. Então, para isso, abram aí o livro de vocês na página 79. Tá bom. Na 79 tem assim, ó, relacionando a questão dos cães com o tempo, certo? Estão vendo a tabela? Então, tem assim, ó. Determine o quanto tempo a quantidade atual de ração duraria se os 4 cães fossem adotados imediatamente. Vamos lá. Nós temos a seguinte proporção. São 20 cães, certo? Para 24. E Y sobre 16. Vamos colocar assim. Olha. Coloquei já. Pronto. Nós vamos multiplicar em X. Aí ficará 24Y vezes... Quanto é que dá 24 vezes 16, gente? Eu só sei se eu terei. Deixa eu fazer a conta. 24 vezes 4. 24 vezes 16. Quem fizer primeiro, avisa. Tá bom. Isso mesmo, Levi. 384 dividido por 24 dá quanto? Deixa eu ver aqui. É de 16. Ele disse 16, né? Pois é. 20 vezes 16. 20 vezes 16 dá 384, não é isso? 20 vezes 16. Tem alguma coisa? Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Não, pera. 20 vezes 16. 20 vezes 16, gente, dá 320. 320 dividido por 24 dá quanto? 16? 320 dividido por 24 Ah, pera. dá 13,3. Aí a gente despreza esse 3 aí, ó. Aí vai dar 13 dias, certo? Certo. Então ficará... duraria pouco mais de 13 dias, porque deu 13, Pode mostrar de novo, por favor? posso. Eu só tenho esse erro aqui, Letícia, despreza isso daqui, ó. Foi um cálculo errado que eu fiz, tá bom? Aqui, ó. Fica assim. Opa, deixa eu baixar. 24 vezes Y, 24Y. Aí, 20 vezes 16 dá 320. Deixa eu ajeitar aqui. Ah.
Ó, olha só. Beleza. 24 vezes y, 24y. 20 vezes 16, 320. Y é igual a 320 dividido por 24. Y é igual a 13,3. Ou seja, isso aqui passa um pouquinho. A resposta vai ficar assim, ó. Duraria pouco mais de 13 dias. Ou aproximadamente 13 dias. É. Vamos agora, gente, à página 81. Gente, nós passamos do horário do intervalo. Vocês querem intervalo? Dá um tempinho pra gente beber água ali. Então, vai lá. Eu Eu quero intervalo. vou dar 3 minutos só. Quê? Tá bom. Ah, foi é melhor logo seguir, logo. Antes de ter só um tempo pequeno do que nenhum tempo, né? Tá, vamos lá beber água, viu? Tá bom. Já volto.